Senhor nos ensina e nos instrui na área de relacionamentos. E antes de entrarmos no texto bíblico, eu quero convidar você mais uma vez a baixar a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor pedindo discernimento, pedindo a capacitação do Santo Espírito para que os nossos olhos sejam abertos, nosso coração se torne fértil para as verdades do Evangelho. Baixe sua cabeça mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos porque é o Senhor quem nos reuniu na Tua providência, na Tua santa sabedoria, para nos apontar, ó Deus, princípios que transformam a maneira como cultivamos, sustentamos relacionamentos. Ferramenta vital, ó Deus, para a edificação da igreja, vital, ó Deus, para a construção de lares, que moldam, Deus, e que apresentam, testificam do Senhor Jesus Cristo e o Teu sacrifício pela Tua igreja. Nós pedimos agora a atuação do Teu Santo Espírito para aquilo que nós vamos estudar, a compreensão dos problemas dos relacionamentos e a esperança que temos na cruz de Cristo. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos ter 3 oportunidades nesse contexto para dividir e estudar um pouco sobre relacionamentos. É assim que nós vamos dividir o nosso tempo. Hoje nós vamos ver a parte 1 do que é a razão de andarmos em círculos e a esperança para andarmos nos círculos de relacionamentos. É um jogo de palavra, minha ideia não é confundir, mas esclarecer para você que por vezes nossa experiência é que nós estamos andando em círculos, em meio aos diversos ciclos de relacionamentos ao qual nós estamos envolvidos. Qual é a razão de andarmos sem rumo nos relacionamentos e qual é a esperança que a palavra de Deus nos dá em Jesus Cristo para andarmos com rumo nos nossos relacionamentos? Hoje nós vamos ver a parte 1, eu quero focar na razão de andarmos em círculos e amanhã focarmos na esperança, minando toda a confiança que você tem em si mesmo e esperando levá-lo a depositar toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Acho que isso é um bom objetivo, eu creio que esse é o objetivo que a palavra de Deus nos impele a ter quando nós pensamos relacionamentos. A palavra de Deus, a nossa teologia nos informa muito sobre relacionamentos. No terceiro dia, no contexto em que nos reunimos como igreja, nós vamos ver a perseverança em linha reta de relacionamentos. Deus deixou para nós uma comunidade de fé chamada igreja. E é nessa comunidade que você encontra todos os recursos, acredite, todos os recursos que você precisa para andar em relacionamentos de forma que agrada ao Senhor. Essa é a forma que nós vamos dividir o tempo. Nos 2 primeiros encontros eu não estou tão preocupado em dar para você um caráter sermônico, ok? É diferente do último dia que nos reunimos num culto de adoração ao Senhor. Tá ok? Combinado? Estamos juntos? Você é batista? Favoráveis digam sim. Fantástico. Então olha lá, deixa eu colocar algumas perguntas para você pensar. Quais são os seus círculos de relacionamento? Quais são os seus círculos de relacionamento? Ninguém tem apenas um círculo de relacionamento. Talvez você na sua juventude esteja pensando demais em um relacionamento específico. Mas esse não é o único relacionamento ao qual você está submetido, ao qual você está envolvido. Pessoas são filhos, pessoas são irmãos, irmã. Talvez você é neto de alguém. Com certeza você é neto de alguém. Não sei se você tem um relacionamento ou não com o seu avô, com a sua avó, mas você é neto. Você também talvez seja namorado ou namorada, aluno, você tem um relacionamento com seu professor, professora, empregado, você tem um patrão, você é membro de uma igreja, você tem vários círculos de relacionamento. E aí a segunda pergunta que eu faço diante dos círculos de relacionamento onde você está, é se você já experimentou a sensação de andar em círculos, nos círculos de relacionamento. Parece que a coisa não anda, seu pai não lhe entende, sua mãe não sai do seu pé, então você anda em círculo no relacionamento com seus pais. Ou seu filho é um teste à sua paciência. Talvez você tenha dificuldade em relacionamentos de amizade. Você busca a aprovação de amigos que insistem em rejeitá-lo do grupo. Você não se encaixa, você se sente constantemente um peixe fora d'água. Ou você anseia por um relacionamento que não vem. Seu estado civil não muda. Você sonha com um dia que você vai mudar o status do seu Facebook e esse dia não chega. E você está cansado da ausência ou a presença de um relacionamento. Talvez o seu problema foi que o namorado veio. Aquilo que você achou que seria a solução, na verdade, se apresentou um problema maior.
problemas de relacionamentos, andamos em círculos. Em que circunstâncias que isso acontece na sua caminhada como jovem, na sua caminhada como cristão? Existem alguns problemas nesses círculos que muitos têm a ver com as nossas expectativas. Talvez você tenha criado algumas expectativas como filho, talvez você tenha criado algumas expectativas como pais, você criou expectativas como namorado, como namorada, e agora essas expectativas não estão sendo supridas, e isso deixou você extremamente frustrado, para não usar a palavra técnica e bíblica adequada, irado. Você está irado, talvez não com o mundo, mas principalmente com Deus, o soberano de todos os relacionamentos. Seu problema é com Deus. Você tem expectativas frustradas em seus relacionamentos, por isso que muitas vezes a sensação que dá é que nós estamos andando em círculos, nos nossos círculos de relacionamento. Vamos encarar a realidade que todos nós lutamos com ídolos poderosos. Sexo, conversas profundas, segurança emocional. A vida cristã em si pode se tornar um ídolo poderoso quando se torna um estereótipo a ser buscado à parte da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você ama o cristianismo, a ética cristã, mas não tem um relacionamento profundo com o Senhor do cristianismo, Jesus Cristo. Então entramos num círculo daquilo que nós mesmos condenamos, uma falsa religiosidade. Mas vivemos um ateísmo prático, num estereótipo evangélico. Porque nossos relacionamentos andam em círculos, refletindo o relacionamento com o Senhor, que está em círculos. E o que são esses ídolos? Qual é o seu objeto de anseio? Aquilo que você mais deseja. Aquilo que alguns chamam do teste do chuveiro. O que ocupa a sua mente quando você não está prestando atenção em mais nada? Quando você está preso naquele pequeno cubículo chamado box, tomando seu banho, e você não tem mais o que pensar, o que você pensa, onde a sua mente vai. Ou então aquilo que você está disposto a pecar para obter. Ou quando você peca porque não tem. Num ciclo de amargura. Porque você não tem o que sempre quis. Provavelmente, isso é aquilo que nós chamamos de um ídolo. Algo que está ocupando o seu coração e lhe roubando a alegria que Cristo prometeu nos dar, a vida em abundância. São essas coisas que governam e distorcem os nossos relacionamentos. E olhando para esse cenário, esses círculos que nós caminhamos, a proposta de hoje, então, é entender o real significado dos relacionamentos, para lhe ajudar a redirecionar expectativas, para desfrutar de uma verdadeira adoração, obviamente, a Deus, em todos os círculos de relacionamentos. Eu espero desafiar você a entender o real significado dos relacionamentos, para que você redirecione todos eles numa vida de genuína e legítima adoração a Deus, em todos os círculos de relacionamentos que você representa. Espero que fique claro para você também que a nossa esperança não está no fato de que Jesus transforma relacionamentos para você viver bem. Não é essa a nossa proposta. Essa é a proposta terapêutica do mundo. A nossa proposta ela é mais profunda, ela é suficiente e ela está desligada das circunstâncias ao nosso redor. Nossa esperança é que Jesus transforma vidas e então usa relacionamentos para contar uma história maior. Essa é a beleza, meus irmãos, do Evangelho. Essa é a beleza da perspectiva em que Cristo está no centro, transformando vidas, transformando relacionamentos que contam uma história. Que contam uma história. Se você pensa o Evangelho como algo para construir relacionamentos, você está usando o Evangelho para o seu propósito. Mas se você entende que o Evangelho transforma a sua vida para então cumprir os propósitos de Deus, você está na perspectiva bíblica para parar de andar em círculos. Relacionamentos não existem para lhe servir, mas relacionamentos servem o Senhor de todas as coisas. Essa é a nossa premissa básica. Para daí sim olharmos o texto bíblico e entendermos o primeiro ponto que eu quero desafiar você hoje à noite. Os seus relacionamentos contam uma história. Os seus relacionamentos contam uma história. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Logo no início nós vemos Deus estabelecendo um padrão. Um padrão que perdura toda a nossa história, a história da humanidade. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. É um texto talvez conhecido, mas eu não quero focar tanto no que você conhece do texto, mas o que está implícito no texto e que muitas vezes desconsideramos como uma das bases às quais nós devemos e podemos pensar relacionamentos. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz o seguinte:
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Está aí. Esse é o início da história da humanidade. Deus criou o homem e a mulher, e os criou à imagem e semelhança. O que é a imagem e semelhança? Sem entrar aqui em especulações teológicas, e muitas delas válidas, eu quero enfatizar para você não o que o texto não diz, mas o que o texto nos diz sobre imagem e semelhança. Antes de descrever para nós o que é imagem e semelhança em essência, não tem nada a ver com a sua aparência física, não tem nada a ver com a sua capacidade de tomar decisões, de experimentar emoções. Não estou negando esses aspectos, mas eu quero enfatizar para vocês que imagem e semelhança no texto bíblico descreve, antes de ser uma essência, uma função. Olha lá, imagem e semelhança. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que ele tenha domínio. Há uma conjunção aqui de função, que ele tenha domínio. Nós somos imagem e semelhança de Deus, porque nós desempenhamos uma função dada por Deus. E qual é essa função? De dominarmos o que Ele criou. Nós somos vice-regentes na terra, nós somos representantes visíveis do Deus invisível. O nosso Deus tem prazer em criar modelos que comunicam uma mensagem. E o primeiro modelo que comunica uma mensagem gritante sobre a sua própria glória se chama Adão e Eva. Nós somos representantes visíveis do Deus invisível. A criação deveria olhar para Adão e Eva e dizer o seguinte: tem um Criador. Adão e Eva, então, iriam procriar, iam criar imagens e semelhanças de Adão e Eva, que Adão e Eva eram imagem e semelhança do Senhor, e encher a terra de imagens e semelhanças de Deus, para a sua própria glória. A forma como nós iríamos encher toda a terra da imagem e semelhança de Deus, da sua glória, seria pela procriação. Deus criou um modelo perfeito de representação na terra. O representante visível do Deus invisível, Adão e Eva, agora exerceriam domínio sobre a criação, porque Deus tem um compromisso na história, e o compromisso na história de proclamar a sua própria glória. E é o que Ele está fazendo. Deus é coerente no seu plano, e Ele torna esse plano um pouco mais sofisticado. Ele não só cria Adão, como Ele cria também Eva. Gênesis capítulo 2, 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Olha só, moças, não era bom que o homem, antes da queda, ficasse só. Imagina depois da queda. Okay? Imagina o fuzuê que ia ser depois da queda, o homem sozinho. Deixa eu contar para você o que acontece na minha igreja. Na nossa igreja nós temos vários retiros ao longo do ano. Nós temos retiro de adolescentes, nós temos retiro de jovens, nós temos retiro de casais, nós temos retiro de mulheres e nós temos retiro de homens. Quando os adolescentes vão para o retiro, as mães levam, os pais levam os adolescentes para o retiro, deixam ele um dia e vão pegar no outro. Ou quando acaba o retiro. Quando os jovens vão para o retiro, alguns pegam seu próprio carro, outros dão um jeito de pegar carona, ou alguns os pais levam, eles vão para o retiro e voltam. Nada de novo acontece no lar, apenas uma pequena paz, uma pequena trégua que os lares desfrutam. Quando os homens vão ao retiro, os homens normalmente agendam a sexta-feira antes do retiro para doar sangue, tira o dia de folga, né? Doa sangue de manhã, vamos para uma churrascaria, da churrascaria a gente vai para o retiro de homens, tem um final de semana excelente, pensando, meditando nas verdades do Senhor, equipando líderes da igreja, amém? Legal, fantástico. O que acontece no lar? Algumas mulheres ficam sem carro, só. Retiro de mulheres. Entendeu o drama? Você já entendeu o que não é bom que o homem fique só? Não, o consumo de miojo aumenta em São José dos Campos. Há um êxodo para a casa de mamãe. Okay? Eu mesmo já fiz várias vezes. Okay? Sozinho? Não dá. Não tem condição de ficar sozinho. Okay? Não era bom que o homem fique só. O homem precisa de auxílio. O homem precisa de um auxílio que é o mesmo vocábulo usado nos Salmos. O Senhor é o meu auxílio. Não é um secretariado de luxo. É um auxílio sem o qual o homem não vive. Então Deus criou para o homem uma mulher, uma auxiliadora idônea.
Essa auxiliadora idônea completa um modelo que Deus mais tarde, em Efésios capítulo 5, nos mostra que é uma maquete de uma verdade gloriosa, Cristo e a igreja. O que Deus está fazendo? Deus está criando representações visíveis de realidades invisíveis. Ele está proclamando uma mensagem. Agora nós vemos que relacionamentos, eles proclamam uma mensagem. O seu relacionamento conta uma história. Relacionamentos contam uma história. E não tem a ver com a sua história, tem a ver com a história da glória de Deus. Da glória de Deus. E quais são alguns dos aspectos dessa história? Uma história de transparência, versículo 25. Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Havia transparência. Havia responsabilidade, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. A origem do trabalho não tem a ver com o pecado. Okay? Alguns associam rápido o trabalho. Graças a Deus hoje é sexta. Por que Adão comeu aquele fruto? Agora a gente tem que trabalhar. Você teria que trabalhar mesmo se Adão não tivesse comido fruto. O trabalho é bom. Trabalho é bom. Amém? Trabalho é bom. Trabalho é muito bom. E Deus nos deu o trabalho antes da queda. É óbvio que aconteceram distorções depois da queda, como nós vamos ver mais adiante, mas o trabalho ele é bom, inerentemente bom. Havia intimidade, havia profunda comunhão. Gênesis 2, 23, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Havia uma profunda comunhão entre o primeiro casal criado na face da terra. Eles desfrutavam de algo que Deus havia criado e chamou de muito bom. O primeiro relacionamento, então, criado, Deus chamou de muito bom. Muito bom. Agora nós temos que nos questionar por que nossos relacionamentos não são descritos como algo muito bom. E aí você tem uma decisão importante a tomar. Ou Deus está certo na palavra dele, ok? Ou você está certo na sua experiência. E o que você acha que é a nossa posição? Deus está certo na palavra e nós estamos errados em nossa experiência. E a razão da nossa experiência equivocada, errada, está justamente em Gênesis capítulo 3. Porque esse modelo que conta uma história foi corrompido. Gênesis capítulo 3. Versículos 1 a 5 nos diz que a verdade foi trocada pelo engano. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comedes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A verdade foi trocada pelo engano, o modelo que conta a história. Esses vice-regentes que deveriam mostrar a glória do Senhor, trocam a verdade do Senhor pelo engano da serpente. E sabe qual é o grande problema do engano? Isso talvez choque você. O grande problema do engano é que ele engana. É verdade. Você pode colocar entre aspas, pode pôr no Twitter, pôr no Facebook. Minha autoria. O grande problema do engano é que ele engana. Porque se ele não enganasse, não seria problema. Outra implicação de que o grande problema do engano é que ele engana, é que normalmente, em 100% dos casos, quem está enganado não sabe. Quem está enganado não sabe. Está cego pelos seus próprios desejos. E como que funciona o engano no nosso coração? Como que funciona a interação das nossas afeições, o que eu penso, desejo e sinto, que me gera uma ação de pecado? Aqui nós vemos em Gênesis capítulo 3 o início do engano nos relacionamentos. Você começa a acreditar em certas mentiras. Você começa a crer em mentiras. Ao invés de ter uma mente que ela está blindada pela verdade, você passa a crer em mentiras. Quais são as mentiras que normalmente nós acreditamos? Pensa nas mentiras relacionais que você acredita. Moças que acreditam o seguinte, eu só vou ser feliz quando eu casar. É
Essa é uma mentira. Essa é uma mentira. Essa é uma mentira que tem iniciado um processo de engano num coração, que nutre a mentira de que eu só vou ser feliz quando eu casar. Então, no processo de engano, Satanás arma ciladas que seduzem suas emoções. Seduzem suas emoções. Ela começa a acreditar que ela só vai ser feliz quando ela casar. Eu só vou ser feliz quando eu casar. Então, Satanás começa a seduzir as suas emoções. Surge um rapaz, de forma nenhuma recomendada pelo pastor Marcos ou pelo pastor Thomas. Ninguém recomenda aquele camarada. E ele começa a colocar alguns encantos nos seus ouvidos. Não é? Olha como você é bonita. Mas que belos cabelos que você tem. Porque os rapazes dos jovens só notam o meu cabelo para fazer piadas. E agora finalmente alguém descobriu o meu valor. Então ele começa a jogar alguns encantos num coração que já crê numa mentira. Qual a mentira? Eu só vou ser feliz quando eu casar. Aí esse coração que crê em mentiras, seduzido pelas suas emoções, está a um passo da quebra da vontade de ir embora com esse galã que é sensacional, só não tem Jesus. Falta tudo. Falta tudo. Mas é um coração enganado. É um coração que não está protegido pelas verdades da palavra de Deus. E quais são as verdades da palavra de Deus? Cristo satisfaz, o casamento é muito bom, ser solteiro é difícil, mas não é o fim do mundo. Vide 1 Coríntios capítulo 7. Essas são as verdades que protegem os nossos corações contra os enganos do diabo, contra os enganos do pecado. Isso deve blindar o seu coração no que se refere a namoro. Deve blindar o seu coração também no que se refere a você que já é casado, você que é pai. Eu vou ser respeitado quando meu filho não olhar para mim com um olhar altivo e desafiador. Porque tem algo estranho nesse negócio de criar filhos. Principalmente filhos pequenos. Porque quando eles fazem birra, ninguém olha para eles. Eles olham para você, não é? Quem é o pai dessa criança? E aí você fica rubro, você fica vermelho. Por quê? Porque muitas vezes você também assim pensou. Você está num restaurante, uma criança grita. Essa criança não tem educação. E você cuspiu para cima. E alguns anos depois cai na sua testa. Com juros e correção monetária. Com juros e correção monetária. Porque nós encaramos no relacionamento de pais e filhos, filhos como troféus e não como bênçãos do Senhor. Troféus de quão competente eu sou. Então, enquanto ele se mantém comportado, em público principalmente, no pátio da igreja principalmente, eu estou bem com ele. Então, os nossos relacionamentos são deturpados por expectativas irreais e fora dos propósitos de Deus. De que relacionamentos existem para a glória de Deus. E ele vai usar, inclusive, relacionamentos para forjar em você o caráter de Cristo, santificador, e muitas vezes dói. 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 E agora nós vemos que essa representação ela foi comprometida pelo desejo de ser igual a Deus, Senhor da história. Nós fomos criados para representar a Deus. E agora Eva, o que ela quer? O que o homem quer? Não quer representar a Deus, quer ser Deus. Quer ser Deus. Então no versículo 6 nós vimos que essa concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, espetam o coração, esse tridente satânico espeta o coração de Eva e a leva para o pecado. Olha o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E árvore desejável para dar o entendimento, soberba da vida, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. E ele comeu. Essa representação, esse modelo foi corrompido pelo desejo de ser igual a Deus e uma resposta rebelde ao plano de Deus. A transparência, então, deu lugar às máscaras, uma implícita confusão de culpa, vergonha. Pare e pensa nos círculos dos seus relacionamentos. Quando você anda em círculos por causa de vergonha, qual é a razão pela qual nós nos desbaratinamos dos nossos relacionamentos? A vergonha que o pecado nos expõe. Versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram coisas para si. Adão e Eva foram expostos. O que eles vão pensar de mim? O que eles vão pensar de mim? Talvez você, jovem, talvez você, rapaz, rapariga, okay? Moça,
Tenha dificuldades no relacionamento com um grupo de jovens, porque você é obcecado pelo que eles vão pensar de você. Você se sente exposto. Olha só, eu vou dizer uma coisa para você. Nós não vamos descobrir nada de você do que a Bíblia já nos tenha falado. Não tem nada que você possa esconder que a Bíblia já não tenha dito sobre o que você é. E sabe quem você é? Miserável pecador. Miserável pecador. E o que eu espero de miseráveis pecadores? Pecado. Insensatez. É o que eu espero de pecadores. Agora, não desanima, porque essa não é toda a história. Você é, à luz da palavra de Deus, um miserável pecador, mas há a figura de um redentor, e que vai lhe dar novas características em sua identidade, criando novas expectativas, construindo novos relacionamentos. Não é só a vergonha que entra em cena. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Medo. Medo, vergonha andam de mãos dadas. Vergonha talvez porque eu estou preocupado com a minha aparência. Vergonha talvez porque eu estou preocupado com o que vão pensar de mim. Medo talvez porque eu estou preocupado com o que vão fazer contra mim. Há medo aqui, há culpa. Quantos relacionamentos não são marcados por vergonha? Quantos relacionamentos não são marcados por medo? Culpa. E o medo, ele é irracional. Ele não processa bem. Medo, ele é irracional. Você já parou para pensar nos seus medos, desde os mais leves até os mais complicados? Medo de barata. Você entende medo de barata? Você tem medo de barata? O que a barata faz com você? Você já viu alguém, você já abriu notícias populares e falou assim: morreram 10 no ataque da barata. O que a barata faz? O que a barata faz? Ela não faz nada. Ela não faz nada. Ela anda, come resto de comida. Acho até que você deveria cultivar algumas, né? Para comer o resto de comida debaixo da sua mesa. O que barata faz? Barata não faz nada. Pense então no medo de avião. Avião. Já conheceu alguém que tem pânico de entrar num avião? E aí você chega inutilmente para a pessoa e fala assim: você sabe qual é o meio de transporte mais seguro da face da terra? Avião. Ah, passou meu medo, obrigado. É isso que a pessoa vai dizer para você. Ela vai olhar para você como se você não tivesse dito nada e vai ficar com medo de entrar no avião. Ou medo de ponte. Já viu alguém que tem medo de ponte? Não passa numa ponte, tem medo da ponte cair. Eu conheci alguém uma vez que tinha medo de ponte. Aí você chega para essa pessoa que tem medo de ponte e fala o seguinte para ela: você tem medo de ponte? Tenho medo de ponte. Eu vou mostrar para você o currículo do engenheiro que projetou essa ponte. E mostra o currículo extenso daquele engenheiro civil, todos os cálculos que ele fez. Essa ponte foi projetada para lhe aguentar. Você vai atravessar? Não. Por quê? Porque pode cair. Então observe aquele carro, ele vai atravessar a ponte. O carro atravessa a ponte. O carro é mais pesado que você, não é? É. A ponte caiu? Não. A ponte balançou? Não. Agora atravessa? Não. Por quê? Porque pode cair. Olha só, está vindo um ônibus agora. Passa o ônibus. Passa o caminhão cegonha. Passa um caminhão com cereais, eu não sei, o caminhão mais pesado que você possa imaginar. A ponte nem se abala. Agora pega a sua bicicleta e atravessa a ponte. Não, por quê? Porque pode cair. Medo é irracional. Medo é irracional porque o pecado nos emburrece. O pecado nos emburrece. E aqui nós vemos Adão e Eva agora experimentando obstáculos na construção e na manutenção do relacionamento deles, um com o outro e principalmente com o Senhor, por causa da presença do pecado. Estamos vivendo longe do propósito de Deus de representá-lo visivelmente na terra. E quando estamos longe do propósito de Deus, o que nós experimentamos é vergonha, é medo, é culpa, e isso mina relacionamentos. Porque relacionamentos são vistos para os nossos próprios propósitos e não como meios pelos quais nós vamos demonstrar os propósitos de Deus. Isso faz toda a diferença. Que casamento não é para a realização dos seus sonhos românticos. Casamento é uma bênção, sim, desfrutada a dois, e tem inúmeros momentos românticos, nenhum deles eu nego. Mas existe um propósito maior. De mostrar uma mensagem, uma parábola viva de Cristo e a igreja. Porque Deus criou uma maquete de algo maior.
Amizades entre nós têm o mesmo propósito, de um intencionalmente ver Cristo na vida do outro. Amizades, então, não servem o seu propósito egoísta, amizades servem para o propósito de Deus. Você é intencionalmente engajado na santificação do seu amigo, falando o que for necessário para vê-lo mais perto de Cristo. E não simplesmente porque um relacionamento é legal, porque você é amigo de fulano, porque ele é legal. O que é legal? O que é legal? Responsabilidade deu lugar à fuga. E por último, no versículo 12, nós vemos que essa intimidade que deu lugar ao medo, que não agrada a Deus, e também à hostilidade. Então disse o homem: foi a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. De onde veio isso agora? Além da vergonha, da culpa e do medo, Adão é hostil para aquela que era osso dos meus ossos, varoa, extremamente hostil. Há uma ruptura dos relacionamentos, porque eles estão fora do propósito de Deus. Essa história, então, ela precisa ser recontada. A história que uma vez, o relacionamento que conta uma história, foi corrompido por Gênesis capítulo 3, por causa do pecado, e agora ela precisa ser recontada. E a criação já aponta para nós o padrão que Deus vai usar para recontar a história de relacionamentos que andam em círculos em todos os seus círculos. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Sabe o que havia antes? Havia caos. Era o que havia. Havia caos. Havia caos porque a terra estava sem forma e vazia. E tudo agora que acontece a partir do versículo 3 é Deus transformando o que não tem forma em algo que tem forma. É Deus enchendo o que era vazio. É Deus pondo ordem no caos. Deus é especialista em pôr ordem no caos. Deus é especialista em transformar o caos dos seus relacionamentos em ordem. E agora ele estabelece um padrão, a forma como Deus põe ordem nos seus caos. Versículo 3. Disse Deus: haja luz e hageu. Okay? É a minha versão. Disse Deus: haja luz e houve luz. Olha o versículo 6. E disse Deus. Olha o versículo 9. Disse também Deus. Olha o versículo 11. E disse. Versículo 14. Disse também Deus. Versículo 20. Disse também Deus. Versículo 24. Disse também Deus. Versículo 26. Também disse Deus. 29. E disse Deus ainda. E Deus enche o que era vazio e dá forma ao que não tinha forma. E como ele faz? Falando. Como que Deus faz? Falando. Note que isso aqui em português se chama pobreza literária, ok? Você já tomou nota baixa porque você repetiu muitos termos numa redação? E a sua professora corrigiu você, fez um círculo vermelho. Vocabulário pobre, use outras variações, né? Isso em português se chama pobreza literária. Em hebraico se chama preste atenção. É isso que chama, ok? É uma repetição intencional do autor aqui, chamando a sua atenção na forma como Deus está atuando na criação. Como que Deus está atuando na criação? Falando. Como é que Deus transforma o caos em ordem? Falando. Sabe como é que Deus fala com você hoje? Pela palavra dele. Como é que Deus transforma o caos dos seus relacionamentos em ordem? Pela palavra dele, falando. Assim como ele criou todas as coisas, ele estabelece ordem no caos do seu relacionamento. Falando. Irmãos, não há esperança diante desse modelo corrompido se não nos submetermos à palavra de Deus, que põe ordem no caos pela sua palavra. Falando. Falando. Deus está falando. E o que ele fala nos traz esperança. Esse modelo, então, corrompido, aponta para a necessidade de uma nova história. E olha o versículo 15 do capítulo 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é o início, talvez os irmãos já estão familiarizados com isso, há o início
a primeira mensagem, a primeira semente lançada do Evangelho. Haverá alguém que irá reverter os efeitos da queda. Haverá um Adão, não o primeiro, o segundo Adão, que irá nos trazer redenção. Haverá alguém que irá transformar medo em confiança, que irá transformar vergonha em transparência, que irá transformar hostilidade em intimidade. E esse alguém é a semente da mulher, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a esperança para a construção de relacionamentos que estão andando em círculos. Em círculos. Então o homem foi escolhido. Agora tudo o que acontece a partir de Gênesis 3 nos aponta para Gênesis 12. Gênesis 4 aponta para a realidade. De fato, a imagem e semelhança foi distorcida, porque Caim matou Abel. E a morte de fato acontece, Gênesis capítulo 5. Não sei quem morreu. Você tem dúvida que alguém morre, você lê Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 6, capítulo 7 nos dão evidências de que esse mal só tende a crescer exponencialmente. Deus então manda o dilúvio. Em Gênesis capítulo 12, ele inicia o seu projeto de redenção, escolhendo um homem, Abrão, futuramente conhecido como Abraão. E o que ele disse para Abraão? Ora, disse o Senhor a Abrão, versículo 1 do capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Um homem foi escolhido para virar uma nação, para abençoar todas as nações. Mas esse homem falhou. Esse homem falhou. Esse homem falhou porque dele nasce um filho, dois. Um filho, vamos focar em Isaac. De Isaac vem Esaú e Jacó. De Jacó vem os 12. Dos 12, 70. Os 70 são colocados numa incubadora chamada Egito. No Egito eles se multiplicam, viram milhões. E eles assimilam toda uma cultura pagã. Aí lá em Êxodo capítulo 4, versículo 23, diz, eu vou tirar Israel, meu primogênito, para que me sirva. Israel irá me servir. De que forma que você acha que Israel deveria servir ao Senhor? Você lembra do propósito pelo qual nós fomos criados? Ser representantes visíveis do Deus invisível? Vamos lá para Êxodo capítulo 19. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Isso daqui já aconteceu no contexto em que Deus libertou milagrosamente o povo de Israel. O povo de Israel passa pelo Mar Vermelho. O povo de Israel agora se encontra no Sinai. Um dos sinais de que Moisés fora enviado pelo Senhor. De que eles iriam servir o Senhor no Monte Sinai novamente. Aí Deus se revela ao povo. Depois de ter liberto o povo, Deus agora entrega um cartão de visita. Monte Sinai, sou eu. Eu sou. Quem é você? Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou o Deus de vocês. E vocês vão me servir, porque eu tenho um plano para vocês. Versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O que um reino de sacerdotes faz? O que um sacerdote faz? Se não representar a Deus para um povo. Uma nação de sacerdotes representaria a Deus para todas as nações da terra. Deus ainda tem um plano de fazer com que a sua glória seja vista em representantes visíveis do Deus invisível. E agora ele está dando a cabo esse plano por meio de Israel. Só que você sabe o que acontece na história. Moisés sobe no Monte Sinai, ele fica um tempo longo demais, o povo começa a ficar ansioso, o povo começa a ficar com medo, e o povo faz o que para eles? Um bezerro. Um bezerro de ouro. Esse é o Deus que nos tirou do Egito. E Deus fala para Moisés, desce lá que o povo está com o pé na jaca, entrou na jaca, comeu a jaca, está tudo um forfé lá, desce lá. Desce lá. Moisés desce lá, Deus manda juízo, é o trato com o povo. O povo então é disciplinado, 40 anos no deserto, vem para a conquista da terra de Canaã, vem para a figura de Josué, uma série de vitórias, batalhas épicas. O povo entra na terra, o povo falha.
O povo não limpa a terra. O povo esquece de comunicar à próxima geração a palavra do Senhor. Entra o livro de Juízes. Pensa num livro show de horrores. É o livro de Juízes. Não é? Não, por favor, não pega nada de Juízes do tipo, eu quero ser que nem Sansão. Esquece esse negócio. Se tem um livro que você não tem que ser igual ao livro de Juízes. O livro de Juízes é a história da misericórdia de Deus usando pessoas toscas. E vamos ser sinceros, como eu e você. Não é? Aí o livro de Juízes acaba onde Gênesis 19 acaba. Juízes 19 acaba com um levita, okay, que tinha uma concubina, e aí os caras querem abusar do levita, uma cena horrível. Eles abusam a noite toda da concubina, a concubina morre, ele pica a concubina e manda pedaços dessa mulher para os 4 cantos de Israel, para as 12 tribos. Aí você lê Juízes 19 e lembra de Gênesis 19, de Sodoma e Gomorra, em que Deus mandou juízo sobre Sodoma e Gomorra. E aí você pensa o seguinte, Israel chegou no ponto do juízo do Senhor. E Deus só não mandou o juízo dele porque ele é fiel à aliança que ele fez com Abraão. Porque senão ele tinha acabado com o povo de Israel. Israel falhou. Israel falhou. Adão falhou no seu plano de representação visível do Deus invisível. Israel falha nesse plano. Mas nós sabemos que a história não está fundamentada no primeiro Adão. A história está no segundo Adão. A história que Deus transforma o caos em ordem pela sua palavra vai fazer com que a palavra seja encarnada no nosso meio. O verbo se fez carne, porque o caos que está a humanidade vai ser colocado em ordem por meio do verbo que se fez carne. João capítulo 1 nos diz então que Jesus veio. Deus entrou na história como personagem na forma de criatura, para limpar a lambança de relacionamentos que eu e você fazemos o tempo todo. A nossa esperança, meus irmãos, nesse caos que nós vivemos de relacionamentos, é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo encarnou e viveu entre nós. E ele não foi crucificado como bebezinho. Ele tinha uma vida pela frente, porque ele tinha que viver o que você e eu não conseguimos viver. Ele tinha que ouvir uma voz do Pai dizendo o seguinte, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Só um homem pisou nessa terra e agradou a Deus em tudo, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o ser humano por excelência, homem-deus. Andou entre nós, morreu a sua morte, e nesse processo em que ele morreu a sua morte, Filipe, algumas horas antes dele ser crucificado, diz assim para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Aí Jesus olha para Filipe e fala o seguinte, Filipe, você não entendeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é o Pai e o Pai é Jesus. São duas pessoas distintas. Ambos da mesma trindade. Mas Jesus é a representação perfeita e visível do Deus invisível. Ele foi o que nós falhamos. Jesus se relacionou com seus discípulos, modelando para nós o que nós devemos ser nos nossos relacionamentos. Jesus morreu pela sua noiva, modelando para nós o que maridos devem maridos devem se relacionar com as suas esposas. A chave para entendermos o caos dos nossos relacionamentos não estão em princípios que nós extraímos da Bíblia desassociado do que Cristo fez por nós. Porque senão Cristo não teria vindo. Mas o Evangelho nos diz que você não consegue seguir os relacionamentos de uma forma ordenada. Então Cristo veio para limpar o seu caos e capacitá-lo para daí sim viver relacionamentos que glorificam a Deus. Então veio esse segundo Adão, e é nele que a nossa história é recontada. Essa nova história que nós vemos em Jesus é a base dos nossos relacionamentos. 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas,
para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O conhecimento de Deus não é para nossa informação. O conhecimento de Deus é para nossa transformação. A razão pela qual nós enfatizamos a importância do ensino é porque o ensino é a transmissão de informação que gera transformação, a imagem de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o representante visível do Deus invisível. Você só cumpre o propósito pelo qual você foi criado, não pela semelhança do primeiro Adão, mas em crescer a semelhança do segundo Adão. E aí, meus irmãos, os relacionamentos são forjados, aí os relacionamentos são criados, aí nós entendemos o perdão que nós recebemos de Cristo Jesus e conseguimos perdoar uns aos outros, porque nós entendemos que antes de tudo nós fomos amados e perdoados. Aí nós conseguimos nos relacionar não mais preocupado com a minha vergonha, com a minha culpa, mas porque eu fui impelido pelo amor de Jesus a amar pessoas. Então, muito mais preocupado do que você pensa sobre mim, eu estou preocupado em servir você como Jesus serviu os seus no cenáculo, amando uns aos outros como Jesus nos amou. A preocupação, então, não é como a pessoa me percebe. A preocupação, então, não é a culpa que eu carrego. Toda a culpa foi levada na cruz do Calvário. Eu já sei que você não vale nada, mas o que eu estou dizendo é que Jesus vale tudo. E aí sim nós construímos relacionamentos sem vergonha, no bom sentido, ok? Aí sim nós construímos relacionamentos sem culpa. Aí sim nós construímos relacionamentos com amor legítimo e genuíno, servindo uns aos outros, mostrando para o mundo uma mensagem diferente, para que quando pessoas entram por aquelas portas, eles enxerguem uma comunidade transformada, representantes visíveis do Deus invisível. Porque sim, a Bíblia nos diz que somos pecadores, mas ela também nos conta sobre um Salvador. E esse Salvador é visto em todos os ciclos de relacionamento. É por isso que a passagem então que o Nicolas leu hoje diz tanto para nós. Porque claramente ela estratifica todos os ciclos de relacionamento que você está envolvido. E todos eles nós temos imperativos claros. Porque lá você é um embaixador de Cristo. Você é um embaixador de Cristo. Efésios 4, 17 até 6, 4. É o paralelo em Efésios da passagem que nós lemos em Colossenses. Mostrando que nos relacionamentos desfrutamos de uma intimidade conquistada por nós na cruz do Calvário. Conquistada por nós é conquistada em nosso favor, para nós. Cristo conquistou isso para você. É a cruz que quebra então a inimizade. É a cruz então que mostra que Jesus nos incluiu numa intimidade com o Pai. E você é incluído nessa comunidade íntima com Deus Pai, por meio do que o Filho fez por você, quando o Espírito Santo aplica as verdades do Evangelho no seu coração. Olha que plano magnífico. Deus Pai escolheu você na eternidade passada. Deus Filho morreu a sua morte, redimiu você. E Deus Espírito Santo sela as verdades do Evangelho no seu coração, colocando você numa comunidade íntima com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A mesma comunhão que os apóstolos experimentaram está disponível a nós. E nós somos inseridos nela pela pregação do Evangelho, pelo conhecimento das boas novas, que está recriando pessoas à imagem de Cristo Jesus. O que antes era pela procriação, hoje é pela pregação. E olha que fantástico. O plano de Deus se fecha. E nós entendemos agora que em Cristo Jesus, nós não estamos mais fadados a andar em círculos, mas em todo círculo de relacionamento, eu estou endireitado pelas verdades do Evangelho, construindo um relacionamento que me dá esperança. Quais são as implicações de tudo isso? Relacionamentos não são um fim em si mesmos. Relacionamentos não são um fim em si mesmos. Relacionamentos têm um propósito maior que a satisfação dos seus desejos, por amor, amizade, companheirismo. Embora não exclua a bênção de desfrutar desses desejos santificados pela palavra. A palavra de Deus não nos nega desfrutar desses relacionamentos, mas coloca nos seus devidos lugares. Relacionamentos não são um fim em si mesmo. Usar a Bíblia, então, para satisfazer sonhos relacionais é idolatria. É usar a Bíblia com os meus próprios propósitos.
Eu quero viver um casamento feliz. Deve ter alguma coisa aqui que vai mudar o meu marido. Eu quero mudar, eu quero viver relacionamentos de amizade que sejam empolgantes. Deve ter alguma coisa aqui que produza amigos legais. Você está usando a Bíblia para os seus próprios propósitos. Você está usando a palavra de Deus de uma forma que ela não foi projetada para fazer. A palavra de Deus nos aponta um redentor, a palavra de Deus nos aponta uma ética transformada. Mas viver a Bíblia para construir uma maquete fiel à realidade final é usufruir da vida abundante. A vida eterna é conhecer Jesus Cristo. E nós conhecemos a Jesus Cristo pela informação da palavra de Deus. E experimentamos Jesus Cristo numa vida em comunidade, em todos os círculos de relacionamento transformados pelo Evangelho. Há esperança. A Bíblia grita esperança para nós, de que o caos que nós vivemos é colocado em ordem por meio da palavra. A palavra se encarnou, viveu entre nós, Jesus Cristo, nosso Redentor. Essa é a razão pelo que nós andamos em círculos, e essa é a esperança que nós temos para andar em linha reta em todos os círculos de relacionamentos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos pela mensagem do Evangelho, que reordena, ó Deus, nossa compreensão de relacionamentos, não mais como uma ferramenta para obtermos o que queremos, mas como um palco para contar uma história de transformação. De que assim nós desfrutamos do propósito pelo qual fomos criados, de representar visivelmente o Deus invisível. E nós fazemos quando nos tornamos semelhantes a Jesus Cristo. Relacionamentos, por vezes, são difíceis. Por vezes, doem. Porque parte dos seus propósitos é usar relacionamentos como um instrumento santificador. Eu peço a Deus que o Senhor opere isso no coração de cada pessoa aqui hoje presente. Cada pessoa que hoje nos ouve. Que relacionamentos sejam desfrutados para a glória de Deus, porque eles estão sendo usados para a glória de Deus. É no nome poderoso do nosso Redentor que nós oramos. Amém.